Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa 13ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos retomar um pouco o assunto da aula passada, falando sobre o Império Napoleônico e a Revolução de São Domingos, na página 72. Então, após 10 anos de conflito, a população da França revolucionária ansiava por estabilidade. Assim, a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1799, foi bem recebida. O golpe do 18 Brumário, que o levou ao poder, marcou o fim da Revolução Francesa. Os ideais revolucionários, contudo, ainda agitavam a Europa e as colônias. Em uma delas, São Domingos, os escravizados conquistaram a liberdade e também a independência da colônia com uma sangrenta revolução. Lembrando que Napoleão Bonaparte conseguiu todo esse seu destaque, essa sua força e importância, por causa do seu prestígio militar e da perseguição que ele fazia a seus opositores quando ele alcançava o poder. O consulado. Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França e, como primeiro cônsul, teve plenos poderes para administrar o país. O consulado, o governo dos cônsules, que foi de 1799 a 1804, contou com o apoio da burguesia, que se mostrou satisfeita com o controle dos conflitos internos e externos. A França entrou, então, em uma fase de recuperação econômica e administrativa. Foi criado o Banco da França, controlou a emissão de moedas, a inflação diminuiu, houve um incentivo financeiro na agricultura e na indústria, isso gerou empregos, causando a satisfação geral. Em 1804 foi aprovado o Código Civil, que foi um conjunto de leis que reafirmava o casamento civil, a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade e à propriedade individual. O governo napoleônico, dessa forma, se consolidava cada vez mais. Com a intenção de se assegurar na permanência do poder, Napoleão promoveu um plebiscito para que a população decidisse se ele se tornaria imperador na França. O resultado foi favorável e ele governou o país de 1804 a 1814. A expansão do Império Napoleônico. Consolidado no poder, Napoleão implantou uma política de expansão territorial, justificando-a como necessária para fortalecer e estender a toda a Europa as conquistas da Revolução Francesa. Nos territórios conquistados, ele promovia a instauração de governos constitucionais segundo os princípios liberais. Para enfrentar exércitos napoleônicos, países como Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra se aliaram em diferentes ocasiões. A maioria, nas batalhas, Napoleão venceu, mas nas batalhas marítimas contra a Inglaterra, ele sempre saía sem conquistar a vitória. Sem conseguir, então, derrotar a Inglaterra militarmente, Napoleão buscou outra estratégia para tentar enfraquecê-la. Em 1806, ele exigiu que os países europeus deixassem de comercializar com os ingleses. Se desobedecessem, ele invadiria o território do país desobediente com seu exército. Essa decisão se chamou bloqueio continental. Apesar de prejudicar a economia inglesa, o bloqueio não surtiu o efeito esperado e a Inglaterra continuou desafiando os interesses de Napoleão. Os ingleses buscavam novos mercados consumidores fora da Europa, como o Brasil, e incentivaram o contrabando. Por outro lado, a indústria francesa não foi capaz de substituir os produtos ingleses para suprir as necessidades do restante do continente, o que causou uma crise de abastecimento na Europa. Portugal foi um dos países desobedientes e, por causa da sua desobediência em comercializar com a Inglaterra, Napoleão invadiu Portugal e a família real fugiu para cá, para o Brasil, para se refugiar.
Vamos continuar. Lembrando que essa parte que foi lida foi só uma rápida revisão da aula passada. Vamos continuar na página 74. As derrotas. Em 1808, Napoleão depôs o rei da Espanha e entregou o trono espanhol ao seu irmão, José Bonaparte. Em 1808 e 1814, os espanhóis combateram a invasão do exército napoleônico. A luta espanhola acabou encorajando outros movimentos nacionalistas na Europa e também nas colônias hispânicas na América. Em junho de 1802, os soldados franceses invadiram a Rússia, mas o desenrolar da campanha foi longo e custoso. As tropas foram obrigadas a enfrentar um rigoroso inverno enquanto ocupavam enormes extensões de terra propositalmente abandonadas pelos russos. Atingidas pelo frio e pela fome, elas foram obrigadas a retornar, mas apenas 10% dos soldados chegaram à França. Aqui foi aquela guerra em que o frio venceu, porque na Rússia o clima ele é muito rígido, muito agressivo. Outras derrotas se sucederam. Em 1814, uma aliança constituída por Rússia, Áustria, Prússia e Suécia derrotou Napoleão, que finalmente se rendeu. Obrigado a abdicar, ele foi exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Com a queda de Napoleão, a monarquia foi restaurada na França e o poder foi entregue a Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado em 1793, Luís XVI. Aqui você vê a linha do tempo. Em 1789, a Revolução Francesa. Em 1799, o golpe desfechado por Napoleão Bonaparte, o golpe do 18 Brumário. O consulado vai de 1799 a 1804. Em 1804, vai iniciar, em 1806, o bloqueio continental. Em 1808, a invasão da Espanha, a transferência da família real para o Brasil, porque Napoleão tinha invadido Portugal, invadido a Espanha e Portugal. Aqui em 1802, a invasão da Rússia. Em 1814, a rendição de Napoleão no Congresso de Viena, e em 1815, o governo dos 100 dias e a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo. Aqui na imagem você vê Francisco José de Goya Luciantes, o 3 de maio de 1808. Você vê uma obra que representa a invasão da Espanha e o fuzilamento de espanhóis pelas tropas napoleônicas. Vocês estão vendo aqui os espanhóis sendo fuzilados pelos soldados napoleônicos. O governo dos 100 dias. Temendo que a França voltasse à situação do antigo regime, a burguesia continuou apoiando Napoleão. Este, então, fugiu da ilha de Elba em 1815 e retornou à França, com um exército para recuperar o governo. Luís XVIII fugiu para a Bélgica. Entretanto, o novo governo napoleônico durou apenas 100 dias, pois diversos países europeus formaram uma coalizão para combater o exército francês. Derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, Napoleão se rendeu, ocasião que marcou o fim da era napoleônica. Ele foi então exilado na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, onde faleceu em 1821. As contradições do governo de Napoleão. Apesar de se autonomear defensor dos valores revolucionários franceses, como a liberdade, Napoleão instituiu na França um rígido esquema de repressão e censura com o objetivo de se manter no poder, ou seja, ele era um ditador autoritário. Os meios de comunicação foram monopolizados, olha aqui a censura, pelo governo, o que os tornava veículos de propaganda das ações de Napoleão e dificultava qualquer manifestação pública contra o imperador. Somente fora da França era possível publicar críticas a ele, a Napoleão. Joseph Fouché,
ministro da polícia de Napoleão Bonaparte, tinha como principal função fiscalizar as atividades políticas dos cidadãos franceses. Ele buscava descobrir possíveis conspirações contra o governo. E como as ações políticas de Napoleão eram interpretadas pela população? Os funcionários do ministério estavam autorizados a utilizar métodos violentos para conseguir informações e a reprimir os movimentos populares. Relações com a igreja, como Napoleão tratava a igreja. Após anos de conflito entre o Estado e o clero, Napoleão conseguiu entrar em acordo com a Igreja Católica em 1801. O Papa Pio VII aceitou o confisco dos bens do clero realizado em 1789, desde que os clérigos recebessem uma pensão do Estado. Com esse acordo, a Igreja se subordinava ao Estado francês. Napoleão também pretendia agradar a população francesa de maioria católica. Mesmo assim, o imperador foi tolerante com as demais religiões, sobretudo com o protestantismo. A nova nobreza. Contrariando os ideais proclamados na Revolução Francesa e as regras estabelecidas no Código Civil, Napoleão passou a conceder títulos de nobreza a funcionários do governo e a membros do clero, além dos títulos de barão e duque. Por exemplo, essa nova nobreza recebia pensões do governo. A nova corte, com privilégios, manteve os costumes e a etiqueta da nobreza no antigo regime. O mesmo governo que dizia apoiar e defender as conquistas da Revolução Francesa criou, portanto, um novo segundo Estado. Além disso, muitos dos territórios anexados à França foram entregues a parentes de Napoleão. Assim, ele mantinha sua autoridade, controlando a administração de seus familiares e formando um novo grupo de privilegiados. Na imagem, você vê Napoleão I em seu trono em 1806, em função do poder da propaganda que fez de si próprio e de seu governo. Napoleão foi representado em diversos momentos, acompanhado ou sozinho. Para reforçar a sua imponência, era quase sempre retratado de forma grandiosa, ostentando uma aparência altiva, com vestes e postura impecáveis. A Revolução de São Domingo, página 76. Em 1492, os espanhóis desembarcaram na Ilha Espanhola, atuais Haiti e República Dominicana, e logo partiram em busca de riquezas nos territórios americanos que ficavam mais ao sul, o que facilitou a ocupação francesa da ilha. Em 1697, a Espanha reconheceu a soberania da França, que fundou São Domingo. Nessa colônia, organizou-se o cultivo de cana-de-açúcar para exportação, com base no trabalho escravo. A economia açucareira gerava lucro para os produtores e para a burguesia mercantil, que traficava os escravizados. Estima-se que, ao final do século XVIII, São Domingo tinha cerca de 465 mil africanos e descendentes de escravizados, e apenas 30 mil brancos. Havia também aproximadamente 28 mil negros e mestiços livres. Naquele mesmo período, a Revolução Francesa provocava mudanças na França e em suas colônias. Em São Domingos, houve inicialmente duas consequências diretas. Por um lado, que você vê o retrato de Toussaint Louverture. Por um lado, devido aos conflitos internos, a metrópole enfraqueceu o controle sobre a colônia. Por outro, estabeleceu-se um debate entre os colonos proprietários de terra em torno dos ideais que passaram a nortear as ações dos revolucionários, principalmente o de direito à autonomia e à representação política. No entanto, a elite de São Domingos foi surpreendida por outro grupo, que também se apropriava dos ideais de liberdade da Revolução, interpretando-os a seu modo. Esse grupo reivindicava o direito de ser livre de jugo da escravidão. Em 1791, dezenas de milhares de escravizados organizaram um movimento contra a escravidão,
destruindo e incendiando fazendas e matando os latifundiários. A abolição da escravidão não foi alcançada, mas as condições de trabalho dos escravizados melhoraram e vários deles foram libertados. Outra consequência importante foi o surgimento de expressivos líderes negros, como Toussaint Breda, e conhecido também como Toussaint Louverture. Aqui você vê a imagem da cidade do Cabo haitiana. Do combate à escravidão à luta pela independência. Em 1792, teve início o período mais radical da Revolução Francesa. Com a instauração da República, 2 anos depois, o governo republicano francês aboliu a escravidão em suas colônias. Para garantir que essa conquista fosse efetivada, os ex-escravizados de São Domingos se organizaram e lutaram, na colônia, contra as tropas francesas rebeldes que se opunham à República e à abolição da escravidão. Em 1796, Toussaint foi nomeado pelo governo republicano francês para o cargo de governador da colônia. A ascensão de Napoleão ao poder em 1799, na França, contudo, colocou uma nova questão para os colonos de São Domingo. Tudo indicava que o novo imperador não pretendia manter a participação política e a liberdade dos ex-escravizados. Para assegurar as conquistas obtidas até então, em 1801, Louverture se autoproclamou governador vitalício da colônia. Como resposta, Napoleão enviou uma expedição para restaurar a ordem e a escravidão em São Domingo. Com isso, a luta dos ex-escravizados passou a ser a luta pela independência. A ideia de Estado na América. A aplicação da ideia de Estado, que organizava a sociedade por intermédio de suas diversas instituições políticas, foi desenvolvida no processo de independência dos Estados Unidos, do Haiti e dos demais países que se formaram na América ao longo do século XIX. A formação dos novos estados evidenciava a emergência do compromisso entre os indivíduos e o desejo do povo de ser governado por representantes que simbolizassem seus anseios políticos diante do jugo social. Louverture foi capturado e deportado para a França, página 77, onde morreu na prisão em 1803. Mas os ex-escravizados prosseguiram a luta, agora liderados por Jean-Jacques Dessalines, e conseguiram expulsar os soldados franceses. Em 1º de janeiro de 1804, foi proclamada a independência da ilha de São Domingos, que a partir dessa ocasião passou a ser chamada de Haiti, nome indígena que significa terra montanhosa. Dessalines governou o novo país até 1806. Durante seu governo, confiscou propriedades francesas e buscou reorganizar a produção de açúcar para exportação, mas não teve muito sucesso. Alguns anos após sua morte, os governantes haitianos, atendendo aos anseios da população, deram início a uma ampla política de distribuição de terras aos camponeses. A economia do Haiti passou a se caracterizar pelo predomínio de pequenas propriedades agrícolas autossuficientes, e o país praticamente deixou de participar do comércio internacional. Aqui na gravura, você vê as batalhas entre os rebeldes do Haiti e o exército colonial francês. A repercussão da independência haitiana. A revolta dos escravizados e a independência do Haiti causaram grande repercussão em todo o mundo. A notícia de que uma rebelião de escravizados tinha dado origem à libertação colonial deixou as metrópoles e os escravocratas alertas. Havia o medo de que outras colônias seguissem o exemplo dos haitianos, já que a economia da América Portuguesa e de várias colônias da América Espanhola tinha a mão de obra escrava como base. Esse temor era explicado por um termo muito utilizado na época, o haitianismo, e o Haiti passou a ficar isolado das relações internacionais, inclusive no comércio. O pavor das elites, ao relembrar o ocorrido nesse país, endurecia a repressão sempre que um movimento articulado por escravizados se organizava.
Por todas as colônias onde havia escravidão, as notícias sobre o Haiti alimentavam a esperança de mudanças para os escravizados e inspiravam novas revoltas. A independência do Haiti repercutiu também na geopolítica da época. Com a derrota das tropas francesas, Napoleão se viu com dificuldade em manter o controle sobre os territórios franceses na América e com sérios problemas financeiros. Assim, Napoleão foi obrigado a vender para os Estados Unidos o último território francês na América, a extensa Louisiana, que compreendia cerca de 13 das atuais unidades federativas estadunidenses. Em 1813, a região da Louisiana foi vendida por 15 milhões de dólares, um valor baixo, considerando que sua anexação duplicou o território dos Estados Unidos. O acontecimento pôs um fim às pretensões de Napoleão à América. A independência haitiana representou o primeiro movimento de emancipação colonial da América Latina e o segundo do continente, após a independência dos Estados Unidos em 1776. A primeira reação dos estadunidenses foi a recusa em reconhecer a independência do novo país, bem como a legitimidade de seu governo. O medo da revolta dos escravizados era real. Nos Estados Unidos, cuja região sul dependia dessa mão de obra. Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos e presidente à época, não apenas se recusou a reconhecer a independência haitiana, como também decretou um embargo econômico que proibiu o comércio entre os dois países. Na imagem você vê crianças em monumento que homenageia a luta pela independência do Haiti. Vamos à nossa atividade. Releia as páginas 72 a 78 e responda: quais foram as principais medidas tomadas por Napoleão durante o consulado? 2. O que foi o bloqueio continental? 3. Quais determinações de Napoleão contradiziam as ideias da Revolução? Leia o texto e responda: qual era o papel da mulher na sociedade francesa? B. Segundo este texto, a luta das mulheres durante a Revolução Francesa gerou mudanças significativas em sua condição? Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de fazer as perguntas e as respostas de caneta. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa.